tem uma estrutura, ele tem um corpo e tem consistência. Você pode estar pensando, mas como? Os anjos aparecem em algum lugar e desaparecem. Veja bem, na Bíblia não existe nada relatado que um anjo atravessa a parede. Simplesmente, os relatos que existem na Bíblia falam que eles aparecem e muitas vezes chegam próximo às pessoas, com a estrutura, com o corpo, com substância. Um exemplo, Zacarias, quando entrou no templo, ali nos relata que um anjo surgiu, apareceu para ele. No caso de Maria, quando o anjo Gabriel veio anunciar a Maria o nascimento de Jesus, naquele momento, o anjo não apareceu para Maria. Ele veio caminhando e chegou-se na frente da sua casa e Maria reconheceu e convidou ele a entrar. Então há duas situações. Os anjos aparecem e ao mesmo tempo convivem com nós. Dessa forma entendemos que os anjos têm um corpo e são seres criados por Deus. E eles, sendo seres criados, eles têm que ter o quê? Vontade própria, têm que ter a razão, têm que pensar e têm que ter um centro neurológico. Para entendermos se é possível um anjo atravessar parede ou não, nós temos que usar a matemática e a ciência. Ação e reação. Veja bem, se um anjo, por acaso, não tivesse substância, fosse exatamente como muitos imaginam, uma nuvenzinha sem substância, alguma coisa flutuando. Se ele pode caminhar, ele tem que ter o quê? Uma base, substância, para que possa ter um impulso de fixar o pé no chão, para assim conseguir se deslocar. Se ele consegue, ele tem uma estrutura. Se ele não tivesse matéria, estrutura ou substância, ele não conseguiria caminhar, por quê? Algo que sem substância não vai dar apoio. Então, um anjo não pode atravessar parede, porque ele tem consistência, ele tem substância, tem corpo, tem uma estrutura, tem matéria. Você poderia pensar assim, mas ele é formado de uma matéria, um outro tipo de matéria que possa possibilitar isso. Não. Como eu falei, nenhum momento da Bíblia fala algo nesse sentido. Vejam bem, todos os seres, animais, homens, todos eles têm estruturas diferentes, combinações de moléculas diferentes, surgindo um tipo de matéria diferente, mas todos são seres vivos, independente da sua combinação molecular. Então, essa regra também é válida para os anjos. Independente do que eles são formados, a combinação da sua estrutura, mas são seres e têm um corpo e têm uma estrutura. Então, eles estão sobre as leis da física, as leis da natureza. Essas leis não são criadas pelo homem, são estudadas pelo homem. Isso tudo é o entendimento que nós estamos tendo do que Deus fez. Então, por isso que um anjo tem um corpo. Eles não podem atravessar parede, eles simplesmente surgem. Como isso é possível? Se nós não enxergamos os anjos. Se ele tem matéria, estrutura, um corpo, ele deveria ser visível e nós não enxergamos os anjos. Por quê? Vejam bem, através de uma experiência pessoal, como aconteceu comigo, antes de perder minha visão, em 1999, quando eu estava no trabalho, tive uma situação que pode nos ajudar a entender e explicar exatamente o porquê que nós não enxergamos os anjos. Isso aconteceu, como falei, em 1999, onde eu estava no escritório trabalhando, e uma colega chegou e me pediu uma informação. Acessei o computador e, ao me virar para passar a informação para ela, não a enxerguei. Não vi, olhei por toda a sala e não encontrei. Procurei pelo escritório e não encontrei essa minha colega. Ao voltar para a minha sala, ela estava presente ao lado da minha mesa, rindo e perguntando se eu não estava enxergando ela. Eu disse: Paula, eu não te enxerguei, você não estava aqui.
E ela disse, não, eu estava aqui todo o tempo. Ficou assim. Enxerguei os móveis, enxerguei os computadores, a sala, tudo, mas ela eu não enxerguei. Numa outra ocasião, fui à sala do diretor para pegar algumas assinaturas e documentos, e nisso ele me convidou que eu entrasse na sua sala, enquanto ele ia resolver um outro problema. Me dirigi até a sua mesa, onde tinha dois bancos, 2 cadeiras na frente, e quando eu fui sentar, tive uma surpresa, tinha alguém já sentado na cadeira, e gritou, tem gente. Olhei para trás, vi um senhor, lendo um jornal, Folha de São Paulo, e não vi aquele homem. Fiquei intrigado, comecei a querer entender o porquê disso. Naquela época, minha retina já estava degenerando, e algumas ondas de luz, imagens, eu não estava conseguindo captar, pelo meu movimento da cabeça. E concluí que os nossos olhos são captadores de luz. É o nosso cérebro que forma e monta a imagem. Como a minha retina estava degenerando, ela não captava certas ondas de luz. Mas a minha memória buscava as informações que existiam do registro de imóveis, mesa, cadeira, e colocava no ponto onde faltava. Por isso que eu não enxergava as pessoas, somente os objetos. Então, nós não enxergamos os anjos porque o nosso cérebro não está codificado para enxergar eles. Nós não podemos enxergar os anjos por 2 razões. A primeira, nós vamos estranhar sua forma real. A segunda, nossas decisões seriam influenciadas por aquilo que os anjos estariam fazendo ao nosso lado. Em nosso cérebro encontra-se uma região chamada lobo temporal. Fica exatamente próximo a essa região do nosso crânio. Conforme pesquisas e estudos, verificaram que quando nós falamos de Deus ou de alguma coisa relacionada à religião, à religiosidade, essa região do cérebro é acionada. Assim entendemos que é nesse ponto do cérebro onde Deus se comunica conosco. Então, através disso, ele tem acesso ao nosso cérebro. Mas veja uma coisa importante, Deus só acessa quando nós permitimos. E respeita a nossa vontade própria. Então, nesse momento, ele permite que possamos ver os anjos de uma forma humana, para que nós não venhamos nos assustar ou estranhar. Veja bem, como podemos entender isso, de não enxergar os anjos e, às vezes, enxergar? Vamos ver na Bíblia. Existem várias situações. Adão e Eva no Jardim do Éden. Logo após o pecado, eles pecarem, a Bíblia relata que os seus olhos se abriram e eles viram que estavam nus. Vamos ver o caso de Eliseu. Ele estava com seu servo no monte e viram que estavam cercados. E o seu servo entrou em desespero, achando que não havia solução para escapar. Ele orou para Deus, pedindo que o seu servo fosse aberto os seus olhos. Nesse momento, os olhos do servo foram abertos e ele pôde ver a legião de anjos em carruagens de fogo. Muito bem, como um anjo pode se transportar de um lugar para o outro? A Bíblia nos fala muitas vezes de eles surgirem e aparecerem e se deslocarem para alguns lugares totalmente diferentes e longe de onde eles estavam anteriormente. Existe na Bíblia um exemplo dessa situação. É o caso de Filipe, quando estava à beira do rio, batizando o eunuco, e ao sair do rio, ele desapareceu e surgiu instantaneamente a 40 quilômetros na cidade de Azoto. Vejam bem, como isso é possível? Ele simplesmente apareceu instantaneamente 40 quilômetros da onde ele estava. Para o eunuco que estava ao lado de Filipe, a sensação, a visão que ele teve é que Filipe simplesmente desapareceu do nada. Se houvesse uma outra pessoa lá em Azoto, no momento em que Filipe apareceu, para essa pessoa, Filipe apareceria do nada. Veja bem, se dependesse da estrutura molecular
para se transportar de um lugar para outro, nesse caso que eu relatei em relação a Filipe, Filipe era de carne e ossos, igual a nós, igual a você, igual a mim. Ele tinha a mesma formação estrutural que nós temos. Então, o que possibilitou ele se transpor de um lugar para o outro não foi a sua estrutura molecular ou do que ele é formado, mas sim de que Deus permite. Então, os anjos se transportam de um lugar para outro não porque eles têm uma formação diferente da nossa. Como já disse, é Deus que permite. Mas o que acontece nesse meio tempo? Desaparecer de um lugar e aparecer no outro. Qual a sensação que existe nesse momento? Vejam bem, temos uma situação de nossos dias que aconteceu na cidade de Passo Fundo, em 1984. Uma menina de 5 anos, Daniele, seu nome. A história conta que sua mãe ia levar ela ao médico, mas antes de ir ao médico, passou na frente da igreja e disse para Daniele ficar ali, que ela ia entrar e voltaria em seguida e iriam ao médico. Quando a mãe retornou, Daniele não se encontrava mais na frente da igreja. Se apavorou, começou a chamar as pessoas, todo mundo começaram a procurar e ninguém achou a Daniele. Sua tia resolveu ir até a casa dela para ver se a menina não se encontrava lá. Ao chegar, viu a casa toda fechada, gradeada, abriu, quando entrou dentro de casa, encontrou Daniele dentro de casa. Ela ficou espantada, perguntou para a Daniele como é que ela foi que apareceu dentro de casa. Daniele conta que ao se afastar da igreja, de esperar sua mãe, ela se perdeu. E nesse tempo apareceu um homem e assustou e ela correu e se perdeu mais ainda. Nesse meio tempo surgiu uma moça loira, de vestido branco, muito bonita, e perguntou para ela se ela estava perdida. Daniele disse que sim. A moça se ofereceu para levar ela até em casa. Daniele aceitou. Ao elas caminharem, Daniele chorava e estava cansada. E essa moça perguntou se ela queria que carregasse no colo para ela descansar. Daniele aceitou. Nesse momento, Daniele relata que no momento que ela foi colocada no colo, com um piscar de olhos, ela surgiu na frente da sua casa. Essa moça passou pelas grades da janela, colocando Daniele dentro de casa. E no momento que ela entrou e se virou para agradecer, essa moça desapareceu. Vejam bem, a sensação que existe desse momento de se transpor de um lugar para outro, tanto de um anjo como um ser humano, é simplesmente como um piscar de olhos. Como um anjo pode se deslocar instantaneamente, ou um ser humano, de um lugar para outro? Veja bem, tanto Daniele, como eu disse, Filipe, eram pessoas igual a nós. A sensação de alguma coisa como se fosse piscar os olhos. Você está em outro lugar. Será que a ciência, a física pode nos ajudar a explicar o que realmente acontece nessa situação? É através desse raciocínio que nós podemos entender o que é esse céu aberto. Mas antes disso eu tenho mais uma pergunta. Os anjos podem viajar à velocidade da luz? Será que eles podem viajar superior à velocidade da luz? Não. Por quê? Pela mesma questão que nós não podemos. Porque nós somos seres, temos um corpo. E nosso corpo está parado. E para nós viajarmos uma velocidade da luz, precisaríamos de muita energia, um gerador de energia para gerar uma aceleração para alcançar alguma velocidade superior ou menos da velocidade da luz. Nossos corpos não estão apropriados para isso, assim como os anjos também não têm toda essa energia. Para viajar na velocidade da luz, precisaríamos praticamente capturar toda a energia do Sol produzida em todo o seu tempo de vida para gerar uma força suficiente para alcançar, possivelmente, não mais do que 50% da velocidade da luz.
Veja bem, então nós entendemos que não há possibilidade de viajar na velocidade da luz pela seguinte maneira. Precisamos de muita energia. Vamos supor que houvesse a possibilidade de viajar à velocidade da luz. Vamos supor uns 50% dessa velocidade. O que aconteceria? Vamos dizer que duas pessoas, uma se desloca a essa velocidade de 50% da velocidade da luz e a outra fica parada. Essa que ficou parada, o tempo passa normal. Mas essa que está a 50% da velocidade da luz, o tempo vai passar mais devagar. Se nós acelerarmos mais 70% dessa velocidade, o tempo vai passar mais lento para essa pessoa. Se ela alcançar 100% da velocidade da luz, o tempo para. E o momento que o tempo para, você perde a consciência, perde o sentido, perde a razão, não tem noção do que está acontecendo, você simplesmente vira um boneco parado no tempo, simplesmente você não existe mais. Da mesma forma aconteceria com os anjos se estivesse viajando à velocidade da luz. O tempo para e não existe vida, não existe nada. Então, por esse motivo que não é possível viajar na velocidade da luz. Da mesma forma, essa regra é para todos, para todas as criaturas, tudo que foi criado por Deus. Então, como podemos explicar a questão dos anjos se deslocarem de um lugar para outro instantaneamente? Em Ezequiel, capítulo 1, verso 14, nos fala que os anjos se deslocam como relâmpagos, como raios, rápido, instantaneamente. Será que é possível isso? Veja bem, conforme nós vimos, a física, as leis da relatividade, impedem de algo viajar à velocidade da luz. Mas existe uma forma de se transpor de um lugar para outro sem precisar viajar na velocidade da luz, ou superior, ou algo parecido. Simplesmente, você não precisa nem se deslocar em altas velocidades. Como isso é possível? O nosso primeiro relato está em Ezequiel 1, verso 4. Onde diz que ele descreve nuvens, luzes removendo no céu, como se fosse um fogo e um metal, como se fosse um veículo nesse verso. Em Apocalipse 6,